Uma manhã de louvor, de adoração, de culto. E eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nos dias de hoje. Vamos dar sequência, no nosso estudo de Efésios. Eu quero ler um versículo, não está em Efésios, está em Mateus 24, 13. Expressa bem o que nós vamos falar, porque Efésios é uma carta que Paulo escreve para uma igreja que já está estabelecida há bastante tempo. Não é igreja nova, não são pessoas incrédulas, são pessoas que já creram, já conhecem a palavra, Paulo já tinha falado com eles outras vezes, e ele no fim da vida, preso, escreve essa carta para dar uma orientação geral sobre como viver a vida cristã. Porque a vida cristã ela tem que ser vivida de uma forma perseverante. Amém? Nós precisamos perseverar, porque não é fácil ser cristão, principalmente nos dias de hoje. Mas naquela época o Espírito Santo já vinha inspirando as pessoas, dizendo da necessidade de perseverar. E Mateus 24:13 vai falar sobre isso. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós cantamos aqui uma das canções que diz que Deus, Ele nos ajuda, Deus, Ele nos guarda, Ele nos ajuda a perseverar até o fim. E nós vamos aprender hoje que nós precisamos do Espírito Santo para que isso aconteça. Então, Paulo, ele faz a sua exposição, como nós já vimos, né? Efésios 1, 2, 3 e 4. E nós vemos lá que ele falou sobre tudo aquilo que Deus fez por nós, quem somos, e agora ele começa a parte prática. E nós precisamos aprender que essas dificuldades que nós enfrentamos, elas podem ser vencidas com o Espírito Santo. E o cristão, ele precisa aprender isso, que a vida cristã não é quem gosta de acompanhar Olimpíadas, não é uma corrida de 100 metros, que você tem que dar um tiro e chegar rápido. É uma maratona que demora. Vai tempo, vem cansaço, muitas vezes vontade de desistir. E tem um videozinho que eu quero que vocês vejam, que expressa isso, que a caminhada cristã é parecida com isso aqui. A gente vê, tem vários deles na internet. Olha lá, a pessoa está correndo, é uma maratona, está no final, já foi não sei quantos quilômetros, mas ela quer chegar até o fim. E alguns passam, o mundo ali observando, e ela está ali. Ela está tentando, está querendo chegar, ela quer terminar, não importa como. Não importa se com dificuldade, com problemas. Está ali, está tentando, está se esforçando. Quer chegar, ela não quer desistir. E esse é o cristão, esses somos nós. Estamos ali tentando, caminhando, quero chegar. E vai. Aí chega o pastor Gustavo. Eita. Aleluia! E nós queremos chegar, nós queremos terminar. Eu quero chegar lá, eu quero estar com o Senhor. E ele chega, ó, ele passa a linha de chegada, cruzou a linha. E essa é a vida do cristão. Tá bom, Gabi, pode parar já. Essa é a nossa vida. E esse texto de Efésios, ele vai falar sobre isso. Por quê? Porque, como eu disse, ele já falou ali no 1, no 2 e no 3 quem nós somos em Cristo. Né? Nós vimos nessas últimas semanas aí, né? Essa caminhada de Efésios, esses capítulos 1, 2 e 3 falando de tudo aquilo que Deus fez, fala da eleição, fala de redenção, fala de adoção, de perdão, reconciliação da unidade da igreja, tudo aquilo que Deus fez por nós. E quando ele chega nessa parte do 4, do 5 e do 6, ele vai falar da vida prática. Então eu quero ler esse trecho, e eu até estava conversando com o pastor Gustavo, e nós vamos ler um trecho, talvez os irmãos podem achar que é muito curto, né? São ali 4, 5 versículos, Efésios capítulo 5, do 15 até o 22, nós vamos ver. Do 15 ao 21. Mas porque eu, pensando, analisando, estudando, conversei com o pastor, eu não quero passar para o outro texto, porque Paulo ele quer deixar claro para nós que para vivermos ali a vida prática no lar, marido e mulher, filhos, servos,
Você não adianta você só se esforçar. Só o esforço não vai adiantar. Nós já sabemos quem nós somos. Eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu já tenho um destino eterno garantido. Mas a caminhada dele não vai ser fácil. Só que só o esforço não vai resolver. Então Paulo coloca aqui no meio, antes de começar a falar dos relacionamentos, da questão prática da vida, marido, esposa, filhos, tudo que nós passamos, ele precisa nos mostrar como isso é possível. E nós vamos ver que não é só se esforçar, não é só fazer um curso, fazer um treinamento, não é só isso. Então por isso que é importante entender o que ele vai trabalhar aqui nesses versículos do 15 ao 21. Porque se a gente entender isso aqui muito bem, aí nós vamos conseguir continuar avançando ali para os versos do 22, depois vem falar ali sobre os filhos, os servos e senhores, até nós chegarmos, no revestimento com a armadura de Deus, para finalizar e complementar essa carta. Então você vê que é uma carta muito prática. Então eu quero ler esse texto com vocês, e aí nós vamos pontuar aqui algumas coisas nesses versos, e eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que a gente possa entender que nós temos um Espírito Santo, e é Ele quem nos ajuda a vencer essa vida. Amém? Então vamos lá. Vou colocar meu óculos aqui. O Márcio me lembrou, que eu não posso esquecer. Vamos lá, Efésios 5,15 vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade hoje de conhecer mais sobre esse plano maravilhoso do Senhor. Fala aos nossos corações, abre os nossos corações, que o Espírito Santo nos conduza nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, nós vimos capítulo 1, 2 e 3, claramente, que Paulo ele deixa claro ali tudo o que Deus fez, a grandeza desse plano eterno, onde nós podemos olhar para Deus e ver o que Ele fez e quem nós somos. E a partir do capítulo 4, onde a gente entra na parte prática da carta, ele deixa de falar daquilo que Deus fez por nós, e ele passa a falar sobre como nós devemos viver por causa disso que Deus fez por nós. E ele vai descrever ali, a partir desse capítulo 4, falando, que nós não precisamos fazer essas coisas, as obras agora que ele vai falar que nós temos que caminhar, que nós temos que fazer, não são porque elas nos salvam. Não é porque nós precisamos conquistar o amor de Deus, mas é porque quem foi alcançado pela graça do Senhor, ele precisa viver de uma maneira diferente. Nós cantamos isso aqui também, que nós precisamos viver de uma maneira diferente nesse mundo. Nós precisamos mostrar algo diferente na nossa vida. Por quê? Porque quem realmente foi alcançado por essa graça, tudo isso que ele explicou aqui antes, no 1, no 2 e no 3, ele não consegue permanecer igual, não dá, não tem como. Nós temos que mudar, nós temos que demonstrar essa mudança. E por isso que ele vai falar que nós temos que viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. Ele vai falando sobre essa sequência, ele fala sobre abandonar o velho homem, ele vai falar sobre renovar a mente, ele vai falar sobre abandonar a mentira, vai falar sobre deixar a ira pecaminosa, Ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Isso acontece, às vezes a gente fica ali chateado, vem ali uma tentativa, mas nós temos que controlar, temos que ter domínio.
Ele vai falar ali sobre a questão de rejeitar palavras corruptas, né, na nossa língua, na nossa maneira de falar. Ele vai falar sobre perdoar como Cristo nos perdoou, que não é fácil. Perdoar como Cristo nos perdoou. É fácil, às vezes, perdoar alguém que até você ama, que faz parte da sua família, mas perdoar alguém que você não ama, perdoar o inimigo, como Deus fez através de Cristo, não é fácil. E aí nós chegamos aqui no capítulo 5, que foi o que o pastor, né, tratou no domingo passado. Ele fala ali sobre a questão de sermos imitadores de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos. Deixou claro ali que nós somos filhos amados. Antes, a gente precisa entender, né, o que isso significa. Por quê? Porque antes de sermos filhos amados, de sermos adotados por Deus, nós éramos servos do pecado. E servo, ele não tem opção. Servo, ele faz aquilo que o Senhor manda. Então, era assim que a gente vivia. Nós vimos lá no 2, que nós andávamos segundo o curso do mundo. Então, quando você... Aqui, os pescadores, né, que conhecem bem essa figura, o rio, ele tem um curso. E se você parar o motor do barco, ele vai segundo o curso do rio. Se o rio estiver indo para lá, ele vai para lá. Se vier para cá, vem para cá. Então, não tem como escolher. Você vai andar de acordo com o curso do mundo, das potestades. Você vai obedecer o pecado. Mas quando recebemos o Espírito Santo, aí nós começamos a remar, mesmo contra a maré, mas se a gente permanecer, se a gente tiver o entendimento que temos o Espírito Santo nos ajudando, apesar da dificuldade, eu vou conseguir remar contra esse curso. Então, nós precisamos entender que agora eu sou filho amado, e como filho amado, eu tenho o Espírito Santo que me guarda, que me ajuda, que me carrega. Eu não sou mais servo, eu não estou só mais seguindo os desejos da minha carne, os desejos desse mundo. Não, eu sou filho. Eu estou sentado agora na mesa, então eu tenho um Pai, eu tenho o Espírito Santo. E tudo que Paulo está escrevendo aqui no 5 nasce dessa realidade. Entender que agora eu sou filho, eu sou amado. E sendo filho e sendo amado, eu vou parar de tentar conquistar o amor de Deus e eu vou começar realmente a viver como alguém já amado, como alguém já escolhido. Eu vou viver já como alguém que foi chamado para ser diferente. Então nós vamos ver que ele fala ali no 5 para nós andarmos em amor. Ele começa dizendo isso: sede, depois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Essa palavra andai é muito importante aqui no livro de Efésios. Por quê? Porque ela também aparece muitas vezes e é a nossa vida. Nós temos que andar. Então, primeiro, andar em amor. Depois ele vai dizer que nós temos também que andar como filhos da luz. Então, andar em amor e andar na luz. E agora, quando nós chegamos aqui, nesse trecho que nós lemos, então eu começo andando em amor, depois eu preciso também andar em luz, mas agora eu tenho que andar com sabedoria. Amém? Então, por que Paulo vai trabalhar isso aqui nesses versos? Por quê? Porque o cristão, ele precisa ser sábio. O cristão, ele precisa entender tudo que Deus fez, precisa entender que existe um plano completo, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo, e nós fazemos parte desse plano. E por que eu falei de perseverança? Porque muitos de nós começamos bem, às vezes, a nossa caminhada. Nós nos encontramos com o Senhor, Ele muda o nosso coração, o Espírito Santo vem habitar em nós, e nós conhecemos a palavra, mas às vezes, depois de um certo tempo caminhando, infelizmente a gente começa a se afastar. A gente começa, talvez, por medo, talvez por várias outras circunstâncias da vida. Parece que aquela chama que ardia na nossa conversão não arde mais. Ela não brilha mais como brilhou, né? Quando eu estava pensando e trabalhando essa mensagem, eu lembro que eu estava ali escrevendo e ouvi uma música que fala sobre isso, né? Que fala
Como é possível Deus amar um pecador como eu, né? Como pode me amar sendo eu um pecador, né? Como pode me amar tanto assim, sabendo, né, que o meu pecado, sabendo que se a porta estiver aberta, eu vou sair. Se a porta estiver aberta e eu não tiver Espírito Santo, o desejo da carne é sair, é ir embora, é não buscar ao Senhor. Quantas vezes eu quero no meu coração buscar a Deus? Eu olho assim para mim e digo, poxa, Senhor, eu já senti tanto amor pelo Senhor, já senti tanta vontade de ler a palavra, tanta vontade de buscar, tanta vontade de ir na igreja, verdadeiramente, e agora eu não sinto. E muitas vezes o problema para nós é esse, que às vezes a gente não entende que a vida do cristão não é uma vida de sentimento. A vida do cristão tem que ser uma vida de decisão. Eu não posso fazer as coisas para Deus só quando eu estou sentindo. Por isso que muitas vezes os grandes avivamentos são importantes, mas tem pessoas que às vezes vivem a sua vida dependentes disso, de eventos, encontros. Ontem nós tivemos um evento aqui na cidade, grande, lá no estádio. Nada contra, é bom, nós vamos, nós ouvimos a palavra, o pastor fala muito de um evento em Goiás, acho que vocês foram, que foi muito bom, que foi bênção, e não estou falando que isso não é bom, mas às vezes a gente parece que depende só disso para viver. Eu preciso ir o tempo todo, tem que ser um culto cheio de louvor, de adoração, tem que ser um evento, não, a vida cristã não pode depender só da nossa emoção, ela precisa depender da nossa decisão de seguir, decisão de amar ao Senhor, decisão de buscar ao Senhor, decisão de saber, olha, agora eu sou filho da luz, eu preciso andar, eu preciso buscar, eu preciso orar ao Senhor, não só quando eu estou com vontade, quando eu não estou também. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a orar, me ajuda a te amar mais, me ajuda a te buscar mais, me ajuda a desejar mais o Senhor. Então, quando Paulo começa a trabalhar esse trecho, ele vai falar sobre alguns perigos, ele vai falar sobre alguns pontos aqui. Eu até pedi para a Gabi colocar aqui no... Já colocou, eu não pedi, você colocou, né? Eu sempre esqueço, né, de colocar o tema da pregação. Vivendo despertos em dias maus. Não confunda, tá? Não é eu falo isso porque às vezes a gente vivendo despertos não é dispersão, não é sem atenção, é despertos, realmente prestando atenção, né? Despertado, vivo, né? Olhando, vendo, percebendo o que está acontecendo. Nós temos que viver assim nesse mundo de distração. Então, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui nos versos 15 e no 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. É o perigo de uma vida espiritual distraída. Esse é o primeiro ponto, o perigo de uma vida espiritual distraída. E lembrem-se, Paulo, ele não está escrevendo para alguém que não conhece a palavra. Ele não está escrevendo para um incrédulo, para alguém do mundo. Paulo está escrevendo para alguém que conhece o Senhor, para alguém que já ouviu a palavra, né? Por quê? Porque isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente lê essas orientações, não, mas eu não preciso disso porque eu já conheço o Senhor. Não, ele está escrevendo para mim, para você. Por quê? Mesmo quem já conhece o Senhor pode viver uma vida distraída. Mesmo quem já está inserido em uma igreja, já foi batizado, participa, liderança, obreiro, qualquer que seja a função dentro do corpo, pode em algum momento viver uma vida distraída. Por quê? Porque eu penso assim que Satanás, quando ele olha, né, a gente sabe que Satanás ele não é onisciente. Ele se move e ele opera por aquilo que ele vê e por aquilo que ele ouve. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós fazemos e falamos. Então, Satanás também, a Bíblia diz que ele conhece a palavra, ele conhece o Senhor. Satanás já sabe que o Senhor é mais poderoso que ele. Então ele já sabe que ele está vencido.
mas ele não está trabalhando para vencer uma luta com o Senhor. Ele está trabalhando para dificultar cada vez mais a nossa vida, a nossa caminhada. Então ele sabe que aquele que foi salvo, aquele que já confessou, como nós sempre falamos, né, crer no coração, confessar com a boca, ele sabe que essa pessoa já conhece o Senhor. Ele sabe que essa pessoa já tem o Espírito Santo como selo eterno. Mas ele vai tentar complicar, dificultar, atrapalhar. E aí ele vai trazer distrações na nossa vida. Ele vai trazer coisas que às vezes aparentemente são boas, aparentemente são, como Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que são lícitas, que eu posso fazer, que não faz mal, mas nem tudo convém. E Satanás vai se usar dessas coisas. Ele vai tentar fazer com que você perca de foco esse amor de Deus por você e o que você precisa fazer em relação a esse amor, como você precisa viver. Então, por isso que o perigo de uma vida espiritual distraída é esse, eu começar a me distrair com as coisas desse mundo, eu começar a talvez deixar de orar, deixar de estudar, de fazer uma meditação, porque hoje eu não me sinto muito bem, hoje o meu coração não está tanto para ler a Bíblia, então eu vou fazer outras coisas, amanhã eu volto, amanhã eu pego, amanhã eu leio. Então, ele não está falando aqui sobre perder a salvação, mas ele está falando aqui, nesses 2 versículos, sobre perder a sua vigilância espiritual. Perder aquilo que um dia foi assim uma luz que brilhou tanto na sua vida que você não queria fazer mais nada a não ser ler a palavra, a não ser ouvir louvores, a não ser talvez estar na igreja, na comunhão dos irmãos. Então Paulo está alertando sobre isso. Por isso que ele fala: vede, observe, examine, preste atenção, né? Não viva no automático, né? Não viva simplesmente deixando a vida te levar para onde for, não, né? A gente tem que entender que ninguém se afasta de Deus de repente. A pessoa está indo bem, vivendo na igreja, na comunhão dos irmãos, lendo a palavra, testificando de Cristo, e de repente, de uma hora para outra, não é assim que acontece. O pecado na vida de um crente, ele começa devagarzinho, ele começa ali com uma coisinha pequena que você faz, uma mentirinha, ou de repente um deslize, ou um dia que você não quer ler, que você não quer estudar, você não quer meditar, de repente uma palavra que você fala para o irmão te deixa chateado, aí, poxa vida, eu não consegui ainda me reconciliar com esse irmão, então hoje eu não vou no culto, vou deixar passar hoje, talvez semana que vem. Então, percebe? São pequenas coisas que vai acontecendo e vai te afastando. Então o afastamento normalmente ele é gradual. Primeiro, de repente, você para de orar, a sua oração vai diminuir, você vai orar menos, vai talvez ler menos também, e aí depois perde essa fome pela palavra, pelo alimento espiritual, a sensibilidade sua espiritual diminui, porque coisas que às vezes você estava sempre atento, começam a aparecer na sua vida, e ela começa de repente a ganhar a tua mente. De repente ela pode ganhar o teu coração. E nós temos que lembrar que Provérbios vai dizer que sobre tudo o que se deve guardar, temos que guardar o quê? O coração. E a palavra também diz que o coração ele é enganoso. Então por isso que nós temos que guardar o coração. Por isso que é muito perigoso quando a gente vai tomar uma decisão, segue o seu coração. O coração é enganoso. Tem que seguir o Espírito Santo. Você tem que orar e ver o que o Espírito Santo está falando para você. Mas nós precisamos ter esse cuidado. E ele vai continuar, porque ele vai dizer: não viva como nécios, e sim como sábio. O nécio aqui não é alguém que não tem inteligência, não é alguém que não tem discernimento espiritual. Aliás, é alguém que não tem o discernimento espiritual. Então, o nécio é alguém que não percebe o que está acontecendo dentro do seu coração. Ele está vivendo, o coração está ansioso, o coração está aflito, de repente o coração está ali distraído,
mas ele não percebe. Por quê? Porque ele está preocupado com outras coisas. Ele sempre tem aquilo na mente, depois eu faço, amanhã eu faço, semana que vem ainda tempo. Então, o nécio é aquele que não tem esse discernimento, é aquele que ouve que o Senhor está perto, né? O Senhor está perto. O pastor leu aqui no versículo 14, que é o último versículo que ele leu domingo passado: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Por quê? Porque o Senhor Jesus prometeu que vai voltar, ele vai voltar, e a sua vinda está perto. E não somente a vinda do Senhor para todos, mas pode ter também uma vinda individual para cada um de nós, que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã ou hoje, quando sairmos daqui. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, por isso que Paulo, ele continua, né, nos alertando, né, para a gente poder tomar cuidado com as nossas, para nós despertarmos, né, para a gente poder olhar para a vida de acordo com a perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é essa, que nós temos que viver despertos, nós temos que viver preocupados, temos que viver atentos. Então, vede, né, prudentemente, não é só olhar, né, e vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, eu preciso ter sabedoria, e nós sabemos que o cristão, ele precisa buscar no Espírito Santo a sabedoria. Por isso que eu falei no início, Paulo coloca esse trecho para mostrar que não é só esforço. O esforço é importante? O cristão precisa se esforçar, ele precisa buscar, ele precisa desejar algo mais para a sua vida, mas a presença do Espírito Santo no seu coração, ela precisa ser soberana. Nós lemos também aqui na terça-feira, se eu não me engano, o Salmo 127, que fala que a gente precisa, se o Senhor não edificar a casa, em vão, né, vigia. Então, assim, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos de Deus na nossa vida, nessas decisões. E aí, ele vai falar sobre remirmos o tempo, ou seja, aproveite as oportunidades, não desperdice a vida, não desperdice os dias. Por quê? Porque o tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido. Quantas vezes você... E é interessante, né, que às vezes quando a gente está na igreja, às vezes, para alguns, parece que o tempo não passa nunca, não acaba nunca, né, a pregação. Mas às vezes quando a gente está distraído, às vezes ali no celular, no Instagram, rolando os rios e tal, passou 2 horas, 3 horas, você nem percebeu. Computador, videogame, percebe? São coisas lícitas, são coisas até boas. Quanta coisa útil já me ajudou a internet, muitas vezes, pesquisas, e é muito bom. Internet, os eletrônicos, a tecnologia é muito bom, são coisas lícitas, precisamos saber como usá-las. Mas percebe como muitas vezes a gente passa 2, 3, 4, 5 horas distraídos ali, o tempo passa e a nossa mente vai acumulando coisas que só vai trazer mais ansiedade, mais distração, mais afastamento do Senhor, mais falta de vontade de buscar as coisas de Deus, porque parece que a gente vai vendo, ao invés de olharmos para o Senhor, a gente fica olhando só para as dificuldades da vida, e as dificuldades da vida são grandes, e às vezes elas podem tomar o nosso coração e nos afastar. Então, por isso que nós precisamos nos preocupar, né? Quando a gente lê o Salmo 90, vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. De novo, sabedoria. Então eu preciso prestar atenção nos meus dias, nas coisas que estão acontecendo, para que eu não me afaste do Senhor, para que eu não me distraia, para que mesmo amando a Deus, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo um coração que já foi regenerado, talvez eu esteja vivendo afastado, talvez eu até queira voltar, talvez eu até queira voltar a ter aquele amor, aquela alegria, mas eu não estou conseguindo. Por quê? Porque minha mente está distraída, minha mente está esperando a emoção. E eu não posso ficar esperando a emoção para viver a vida cristã. Eu tenho, como eu disse, viver pela decisão. Não, eu vou fazer, porque eu sei que isso vai fazer bem para mim.
Isso conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai se esforçando, as coisas vão acontecendo. Nós não podemos desistir, não podemos nos distrair. Nós temos agora um novo membro lá em casa, né? Desse tamanhozinho assim, ó. Tem gente que já viu, já conhece já. E está aprendendo, né? A Ana está ali sempre ajudando, tem ali limpando ali o xixi, cocô, a casa inteira. Esses dias eu pisei lá, nem vi, sujei a casa inteira. O Juan já trocou, já acho que umas 3 vezes o lençol da cama dele, que às vezes, como que é Bonnie, né? Eu sempre penso, Kali já morreu, né, tadinha, Kali já... Mas a Bonnie vai lá e já fez xixi no colchão do Juan, e no quarto. Então assim, mas está aprendendo. Está aprendendo, devagarzinho ela vai aprender. E nós também, nós precisamos sempre nos esforçar para melhorar, para aprender. Então se eu começo a ler 5 minutos, daqui a pouco eu estou lendo 10 minutos, 15 minutos, 20, 30, e aos poucos as coisas vão voltando, eu vou aprendendo, eu vou condicionando, o Espírito Santo vai ajudando. Então, nós temos que ver prudentemente como a gente anda, não como nécios, mas como sábios, sabendo que já fui salvo, eu já fui transformado pelo Senhor, e a minha vida agora é essa. Por quê? Porque uma hora eu vou precisar me relacionar com a esposa ou com o marido. Talvez aqueles que não se casaram ainda, uma hora vão passar por isso. Ou vou ter que relacionar com filhos, ou eu vou ter uma hora que relacionar, eu já estou com servos, senhores. Então você percebe que para eu poder viver o restante do ciclo, eu preciso entender como eu consigo fazer isso. E é só através do Espírito Santo, só através da ajuda do Senhor. Então, nós temos que entender que a gente vive nesse mundo que disputa o tempo todo a nossa atenção. Tem preocupação, tem conta para pagar, tem distração, tem muitas coisas, né, que nos tiram esse foco, né? Por isso que eu disse, né, essa música que eu ouvi quando eu estava preparando, né, o meu coração já não bate mais como já bateu. Por quê? Porque um dia meu coração bateu tão forte pelo Senhor, que tudo que vinha na minha mente era algo relacionado ao Senhor. Um louvor, uma adoração, uma palavra de bênção, irmãos que eu lembrava, e eu dobrava o joelho, orava, mas aí talvez a gente vai ficando desatento e as coisas vão mudando, né? As coisas vão diminuindo. Então, é sobre isso que Paulo está escrevendo. Então, além dessa questão da distração, né? Porque quando a gente deixa de vigiar por muito tempo, corremos o risco de desenvolver algo ainda mais perigoso, né? Porque eu paro de vigiar, eu não ando prudentemente, e eu tenho um risco de piorar a minha situação. E qual que é esse risco? É o segundo ponto, no versículo 17. Então, ele vai falar sobre o quê? O perigo de um coração insensível. Porque primeiro o meu coração estava distraído. Então eu não estava vendo o que estava acontecendo, eu estava me distraindo com as coisas do mundo. Mas agora, se isso durar muito tempo, o meu coração deixa de estar somente distraído, mas ele passa a estar insensível. E aí, essa é uma preocupação muito maior, porque quando ainda é só uma distração, talvez eu cometa um pecado que o Espírito Santo ainda, está errado, você não pode fazer isso, precisa se arrepender. Mas se isso durar muito tempo, daqui a pouco você está insensível, aí você já nem percebe mais, aí você fica uma semana, 2, sem ler a palavra, sem orar, sem agradecer a Deus, murmurando, reclamando, e você nem percebe. Aí talvez você comece até a cometer outros pecados mais graves, e você talvez nem percebe. A vida vai passando, que é o que ele fala ali: por esta razão, não os torneis insensatos, né? Não sejam insensíveis, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, não ande como nécios, e sim como sábios, não se torne insensível. Por quê? Porque depois que ele falou da necessidade de vigilância, né, de não se distrair, ele vai falar que não é só a distração que te atrapalha, né? A distração
quando permanece por muito tempo, ela produz a insensibilidade espiritual. Então, o coração insensível, ele é muito perigoso. E, de novo, a palavra insensato aqui nesse versículo 17, não vos torneis insensatos, ela não está falando de falta de inteligência. Ela não está falando de ignorância. Ela está falando de algo diferente, né? Ela está falando dessa questão de discernimento espiritual. A gente vê, 1 Coríntios vai falar sobre isso, que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Então, se eu estou preocupado com a minha vida espiritual, eu preciso do Espírito Santo para me ajudar a discernir. Por isso que a gente olha para muitas pessoas bem-sucedidas, financeiramente, são ricas, abastadas, mas não tem o Espírito Santo, não conhece a palavra, são incrédulos, e às vezes as pessoas, nossa, mas como pode essa pessoa ser tão abençoado por Deus e eu não, que sirvo a Deus? Não é, porque essas coisas do mundo, para você conquistar, você não precisa de discernimento espiritual, você precisa só de habilidade administrativa, você precisa ser bom no que você faz, né? Se você é um vendedor, se você é um engenheiro, um advogado, não importa, se você for bom no que você faz, você vai ser bem sucedido. Agora, a questão espiritual é diferente, porque você precisa de um discernimento que vem do Espírito Santo. E aí é onde nós precisamos ter esse cuidado, para que a gente não se torne insensível, né? Então, a falta de discernimento espiritual vai fazer com que a gente seja uma pessoa que não percebe a vontade de Deus, porque ele falou aqui, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender como é que eu vou compreender qual é a vontade do Senhor se eu estou insensível? Como é que eu vou compreender o que Deus quer para a minha vida? Os jovens, por exemplo, o que Deus quer? Eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, ou eu vou começar a trabalhar, eu vou trabalhar nisso ou naquilo, eu vou namorar, eu vou casar, o que eu vou fazer? E aí, às vezes, a mente fica, né? E vem aí ansiedade, vem medo, vem tantos problemas emocionais, e muitas vezes é falta do quê? De compreender a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é o quê? Que nós andemos no Espírito, que eu busque o Espírito Santo para me ajudar a entender. Então, às vezes, nós vivemos essa vida tão turbulenta, né? Cheia de altos e baixos, e preocupações e problemas. Por quê? Porque eu não estou procurando compreender qual é a vontade do Senhor, qual a vontade de Deus. E por isso que ele fala, né, que a gente tem que procurar compreender. O cristão maduro, ele não vai apenas perguntar, o que eu quero? O que eu quero fazer? Qual que é a minha vontade? O que eu devo fazer em relação a isso? O cristão maduro, ele vai dizer o que Deus deseja de mim. Por que eu fui chamado? Aleluia. Você já pensou, por que Deus te escolheu? Você acha que Deus te escolheu só para tirar você do inferno e colocar você no céu? É só isso. A sua preocupação é só o seu destino eterno, né? Nós temos que nos preocupar com isso. Por que eu fui eleito? Fui eleito para quê? Para viver a minha vida inteira sem saber, sem discernimento, sem sabedoria, né? Sofrendo, poxa Deus, eu queria tanto te amar mais, eu queria tanto voltar ao Senhor, eu queria tanto te buscar, eu queria tanto sentir, mas não consigo. Não, meu irmão, decisão, eu preciso decidir. Poxa, eu sou filho, a Bíblia diz o que eu preciso fazer, eu preciso buscar no Espírito Santo. Está difícil, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ter vontade, eu preciso ter assim, alegria, né? Como a gente lê no Salmo, alegrai-vos, né? Para ir na casa do Senhor, eu tenho que vir aqui com alegria. Não posso vir aqui só para vir. Não posso vir aqui só para que as pessoas me vejam. Não, eu tenho que ter desejo, alegria. Eu vou lá, eu vou ver o irmão, eu vou abraçar, eu vou louvar, eu vou cantar. Nós temos que ter isso no nosso coração. Então, isso é procurar compreender a vontade do Senhor. Viver com alegria, viver de modo digno. E depois, quando eu sair daqui, a mesma coisa, eu continuar vivendo de forma a agradar a Deus.
Então, eu deixo a distração, eu deixo a insensibilidade. Percebe como parece que é algo assim impossível de acontecer, mas não. Se eu entender que com o Espírito Santo agindo na minha vida e buscando o poder do Espírito Santo, eu consigo abandonar a distração, eu consigo deixar de ser uma pessoa insensível espiritualmente, e eu começo a compreender qual é a vontade do Senhor. O texto que eu mencionei, né, em Jeremias 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, eu preciso compreender a vontade do Senhor, e eu vou fazer isso tendo discernimento, eu vou fazendo isso tendo convicção de quem eu sou, buscando, né, a ajuda do Espírito Santo. Poxa vida, se Deus me salvou, Ele me elegeu, me deu o Espírito Santo, que é o que tem de mais poderoso, que pode me ajudar a caminhar, por que eu vou querer caminhar sozinho? Por que eu vou querer caminhar buscando orientação de coisas do mundo? Né? De um bom palestrante, de um bom pregador, de mundo. Não, eu vou buscar na palavra. O pastor sempre fala, a palavra tem tudo o que eu preciso para viver de modo digno, a agradar o Senhor. Então, eu preciso tomar esse cuidado de não me tornar insensível, né? Então, assim, nós precisamos olhar. Teve muitas pessoas que passaram por isso. Davi foi assim. Ele foi um grande guerreiro, um grande rei, mas de repente ele começou a se distrair. Então, o pecado de Davi não foi de uma hora para outra. Ele distraiu. Aí depois de um tempo eles vão lá guerrear, meu exército é forte, eu vou ficar em casa. Aí ele ficou em casa, à toa, sem fazer nada. Aí a mente começou a fazer tudo que ela faz. Aí foi, adulterou. Então percebe como as coisas foram acontecendo aos poucos. Sansão também foi se distraindo, se afastando. Pedro também, né, aos poucos foi se distraindo. O filho pródigo também, ele não foi de uma hora para outra que ele disse, agora eu vou sair. Não, ele teve ali um tempo onde ele foi se afastando do pai, foi deixando de ver ali o cuidado, né, foi deixando de ser grato, e aí ele foi distraindo, até que ele quis sair de casa, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Então você percebe como esse afastamento, essa distração vai virar essa insensibilidade, e isso é muito perigoso. E nós precisamos entender isso, que antes dos nossos pés se afastarem do Senhor, antes do pecado, ele acontecer na minha vida, o coração já se afastou do Senhor. O meu coração já não bate mais como batia antes pelo Senhor. Ele já não deseja mais como ele desejava, né? Então, Paulo ele termina mostrando toda essa situação, né, da distração, da insensibilidade, mas ele não mostra somente esse problema, né? Depois que ele revela o perigo da distração e da insensibilidade espiritual, ele apresenta a solução. Então nós podemos sim nos distrair como crentes, nós podemos sim nos tornar insensíveis ao Espírito Santo como crentes, mas graças a Deus que existe uma solução. E Paulo apresenta isso, e ele começa aqui no versículo 18 mostrando, né? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, como eu disse, qual que é a solução de Deus que Paulo apresenta? Não é só o esforço, mas a solução de Deus é plenitude do Espírito Santo, é nos encher do Espírito Santo. Por que ele fala aqui dessa questão do vinho, né? Não se embriaguei com o vinho. Depois ele mostrar o perigo, né, dessa distração espiritual, de um coração insensível, e ele apresenta essa solução. Ele não vai falar, tenta mais, esforça mais, seja mais disciplinado, né? Embora seja importante a gente ter disciplina, a gente praticar as coisas para se tornarem hábitos na nossa vida, mas ele vai falar, não andei embriagado. Por quê? A embriaguez normalmente ela tira o nosso senso. A embriaguez ela nos torna distraídos e dispersos,
ela nos atrapalha. Por isso que quando a gente vê as pessoas sofrendo acidentes, né, normalmente a pessoa está embriagada, ou com bebida, ou com drogas. Então, por isso que ele fala, não vos embriagueis. Ele não está falando só de embriaguez de bebida alcoólica, está falando de embriaguez com distrações, com essas coisas que nos afastam, né? Mas enchei-vos do Espírito. Então, a vida cristã não é sustentada pelo esforço humano, ela é sustentada pela presença e pela ação contínua do Espírito Santo. Ele faz um contraste entre duas influências, né, que é isso que eu falei. De um lado ele vai falar do vinho, né, tira o controle, altera, discernimento, mas pode ser o vinho como outras coisas, que tira o nosso controle, nos altera, tira o nosso discernimento. E o outro é a solução, o Espírito Santo. Ele produz domínio, sabedoria, transformação. A questão central que Paulo está tratando aqui é que todos nós somos controlados por alguma coisa. Então alguns, né, são controlados pelo quê? Medo, ansiedade, falta do discernimento espiritual. Muitas vezes nós deixamos essas coisas invadir a nossa mente, né? Medo, ansiedade, tantos outros problemas que hoje a gente vê, né? Na psicologia, a psicologia tratando, mas é a falta de perceber tudo isso, a vontade de Deus para a minha vida. Falta de perceber que eu fui chamado, eu fui escolhido. Existe um propósito maior para a minha vida do que somente comer, beber, dormir, acordar, vestir, ir para a escola, trabalhar. Não é só isso a vida cristã. A vida cristã precisa ser vivida de forma a testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Tudo aquilo que Paulo fala no 1, no 2, no 3, a minha vida cristã precisa demonstrar na prática. Tudo isso aí. Então eu preciso compreender, né, essa vontade, o que Deus deseja de mim, todas essas coisas, para que a gente possa conseguir, né, passar por essa nossa vida buscando no Espírito Santo, né? Então assim, quando nós começamos a olhar para o mundo, a gente vai ver no mundo que as pessoas se preocupam muito em correr atrás de dinheiro, de fama, de sucesso. Muitas vezes no mundo nós estamos preocupados com a opinião das pessoas. O que as pessoas estão achando de mim? O que as pessoas estão falando de mim? Né? Mas Paulo nos chama para nos preocuparmos com o que Deus pensa de nós. O que Deus pensa de mim. O que Deus está vendo na minha vida. Como eu estou sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Você vê que o verbo está aqui no presente, né? Não é uma coisa só que aconteceu, contínuo, né? Você tem que se tornar todos os dias, continuamente sendo cheios, permanecer cheios, né? Viver constantemente cheios. Não é uma experiência isolada que aconteceu, eu recebi a salvação, eu criei, eu tive uma experiência, eu chorei, agora passou. Por isso que o cristão não pode viver dependendo dessas experiências. Ele tem que viver constantemente cheio do Espírito Santo, buscando o tempo todo essa dependência crescente do Senhor. Amém? E quanto mais nós amadurecemos, nós percebemos o quanto nós precisamos do Senhor. Conforme eu vou amadurecendo, esse é o ano da maturidade, nós estamos aprendendo muito na escola, nas pregações. Está ficando claro, né? Efésios, deixando claro. O cristão maduro, quando ele está amadurecendo, quanto mais ele amadurece, ele percebe a necessidade que ele tem do Senhor, do Espírito Santo. E o cristão imaturo é aquele que acha que resolve tudo sozinho. Né? Que, eu vou ler aqui, eu vou descobrir alguma coisa por mim mesmo, ou eu vou, sei lá, conversar com alguém. Tem um cara aí que é fantástico na rede social, que ele está ajudando todo mundo. Mas não, o cristão maduro, ele entende que ele precisa do Espírito Santo, ele precisa de Deus. Ele precisa da palavra, ele precisa da leitura, precisa da oração. E isso tem que acontecer independente do meu estado emocional. Precisa acontecer independente de eu estar bem ou não estar bem. Então, por isso que Paulo ele não vai falar só dessa autossuficiência nossa.
né? Mas ele vai falar para o quê? Plenitude do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir. A gente fala que o Espírito Santo é quem nos convence da verdade, da justiça, do juízo. Então, temos que estar cheios constantemente do Espírito Santo. Por isso que eu citei a música, né? Me leva para casa. Ela fala, eu quero voltar. Por quê? Porque o meu coração já não bate mais. Eu já não amo tanto o Senhor. Eu estou distraído, talvez até insensível. Mas o Espírito Santo está ali. Porque nós aprendemos já que o Espírito Santo, ele habita constantemente na vida do crente verdadeiro. Ele não sai, ele não vai embora. Você pode até se distrair, talvez você pode até se tornar insensível, mas ele está ali. E Deus, ele vai sempre trazer você de volta para casa. Ontem eu estava conversando com um pastor, fui num encontro numa outra igreja, e ele estava falando sobre isso, que muitas vezes ele fala, tem cristãos que às vezes eles passam por algumas dificuldades, e talvez até precisem passar por algumas dificuldades, mas o cristão genuíno, a verdadeira ovelha, vai sempre voltar para casa. O filho pródigo, ele saiu, mas ele voltou. Por quê? Porque o verdadeiro crente que tem o Espírito Santo no coração, ele sempre vai voltar para sua casa, que é o que? O seio do Pai. Amém? Então nós temos que andar no Espírito. Por quê? Porque como Gálatas 5,16 diz, né? Se eu andar no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, nós precisamos entender que a minha vida como cristão, a minha vitória está no sacrifício de Cristo, o Espírito Santo na minha vida, né? E ser guiado por Ele. Mas para ser guiado por Ele, eu preciso estar cheio, né, do Espírito Santo. Então, o cristão ele não permanece firme porque ele é forte, mas ele permanece firme porque ele continua sempre perto da fonte. Ele está ali, o Espírito Santo está ali, ele não foi embora. Então o cristão, ele consegue, né, buscar no Espírito Santo. Então, como é que eu vou saber se eu estou cheio do Espírito? Né? E Paulo vai responder, né, essa pergunta nos versículos seguintes. Né? Vai mostrar o quê? Os sinais de uma vida cheia do Espírito Santo. E esse é o outro ponto. Né? Quais são os sinais de uma vida cheia do Espírito Santo? Nos versículos 19 e 21, ele vai falar sobre isso. Os sinais de uma vida cheia do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então, aí ele vai dizer, e agora? Como é que eu vou saber se eu estou cheio do Espírito Santo? Quais são os sinais de uma vida cheia do Espírito Santo? Né? Então, depois de ele apresentar essa solução, ser cheio do Espírito, ele vai responder, né, uma pergunta muito importante: como sabemos se estamos cheios do Espírito? E a resposta dele é o quê? Não começa falando de dons extraordinários, né, no texto a gente vai ver. Ele não vai falar sobre experiências sobrenaturais, extremamente emocionais, mas ele começa falando de uma vida transformada. Como é que é uma vida transformada? Eu vou falar, né, com hinos, entoando, louvando de coração, né? Então, ele vai falar sobre hinos, sobre cânticos espirituais. Então, uma vida transformada, ela vai trazer tudo isso. E ele vai apresentar ali 3 evidências claras, visíveis, que a gente pode ver na vida, na nossa vida, na vida dos irmãos. 3 evidências claras e visíveis da plenitude do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo produz adoração. Ele fala ali, né, sobre adoração, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, que é o que a gente faz aqui na igreja. Mas eu não posso fazer só aqui na igreja, eu não posso adorar o Senhor só na igreja. A minha vida tem que ser uma vida de adoração constante, aqui, fora, onde eu estiver. Então, isso seria assim o primeiro ponto.
que eu posso ver na minha vida, na vida dos irmãos, né? Uma vida que produz adoração, não importa as circunstâncias, né? Como escreveu Abacuque. Não, eu não olho para as circunstâncias, eu não olho, né? Eu vou, ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, eu não estou preocupado com isso aí. Eu estou olhando para Deus, né? Para o Senhor. Eu vou sempre me alegrar, eu vou sempre louvar, eu vou sempre adorar o Senhor, vou engrandecer o nome do Senhor, não importa o que eu esteja passando. Então, uma vida cheia do Espírito Santo produz adoração. E quando o coração está cheio do Espírito Santo, não se preocupe se você está triste, se você está perdido, se você está confuso, mas um coração cheio do Espírito Santo sempre volta para casa. Ele sempre volta para o Senhor. Ele sempre se quebra novamente, né? Então, esse seria a primeira evidência na vida de um cristão. A segunda, nós podemos ver, uma vida cheia do Espírito Santo, também o texto vai dizer para nós que além da adoração, ela vai produzir gratidão. No versículo 20, né, que vai dizer, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela produz gratidão, né? É a segunda evidência dessa plenitude do Espírito, a gratidão. E Paulo vai dizer, né, ele não vai dizer, né, dando graças quando tudo vai bem. Está tudo bem, tem dinheiro, tem comida, não está faltando nada. Não é isso que ele está dizendo. Sempre dando graças, dando sempre graças a Deus. Então, aquilo que eu falei, não importa se está faltando algo, não importa se está difícil, se está complicado, mas eu vou sempre dar graças ao Senhor, né? Então, gratidão seria essa segunda evidência. E a gratidão vem da onde? Ela não vem, a gratidão verdadeira a Deus, porque às vezes a pessoa é grata a Deus, mas é grata a Deus porque comprou um carro novo, porque ganhou uma casa nova. Não, a gratidão a Deus, ela não nasce de circunstâncias da vida. A gratidão a Deus nasce da onde? Da graça. De um coração que compreendeu que era pecador, que estava morto nos delitos e nos pecados, mas Deus em Cristo nos ressuscitou, nos fez assentar, né, à mesa, nos adotou, nos fez filhos, nos encheu com o Espírito Santo, nos deu, né, Ele como selo. Então, a nossa gratidão tem que nascer dessa graça do Senhor. Quem entende isso, quem entende a graça do Senhor, vai ser grato. Mesmo que esteja difícil, mesmo que não esteja dando certo, mesmo que as coisas não vão bem, né? Relacionamentos, não importa. Um coração verdadeiramente regenerado e transformado, ele vai ser grato, principalmente nos dias difíceis. É onde ele vai dobrar o joelho. Senhor, está difícil, eu estou quase querendo desistir, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. O Senhor é o único que pode, né, me trazer de volta. O Senhor é o único que pode me levantar, né? Nós lemos também Provérbios vai falar que o justo, ele cai, mas ele levanta até 7 vezes. Ele não fica no chão, ele não fica parado, ele não fica caído. Ele vai sempre se levantar. Por quê? Porque ele entende que a sua gratidão vem desse coração, né, regenerado, transformado. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: em tudo dai graças. Por quê? Lembra que ali no texto ali nós vemos que nós temos que descobrir qual é, no versículo 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual que é uma delas, né? Tem várias, mas uma delas, qual a vontade do Senhor? 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade do Senhor. Então a vontade do Senhor é que você olhe para a sua vida e veja o sacrifício de Cristo. Não veja os problemas, não olhe as circunstâncias, olhe para o amor de Deus.
porque essa é a vontade do Senhor. Então, uma pessoa cheia do Espírito, talvez ela não entenda tudo que está acontecendo. Ela olha, puxa, por que comigo? Parece que para todo mundo dá certo, para mim não dá. Então, uma pessoa cheia, ela não vai olhar para essas coisas que estão acontecendo, mas ela vai continuar confiando, né? Continua adorando, continua agradecendo, né? Então, por isso que, voltando novamente, a música, né, que estava tocando enquanto eu estava preparando, como pode me amar Deus? Né? E essa pergunta da música não é uma reclamação, é uma admiração. Senhor, como é que o Senhor pode me amar? Como é que o Senhor pode olhar para mim, pecador? Como é que o Senhor pode olhar para mim, alguém que, se a porta tivesse aberta, eu ia sair? Que talvez nos momentos difíceis eu tenho vontade de desistir, de abandonar, de parar. Talvez eu não consigo, né, reagir às dificuldades. Como é que o Senhor me ama? Como é que o Senhor pode olhar para mim e me amar desse jeito? Eu estou longe do Senhor. Eu já não sei nem quantos dias faz que eu não leio a Bíblia, não oro, não busco o Senhor. Mas ainda assim o Senhor me ama. Como que é possível, irmãos? Por isso que quando Paulo escreve em Coríntios, ele também fala que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, porque o mundo não entende. Como é que pode um Deus amar? E ele mostra isso, né, com o povo de Israel, pecador, sempre idólatra, e Deus sempre amando, sempre restaurando, sempre trazendo de volta. Então você percebe que o cristão verdadeiro, ele compreende isso, e ele não reclama, mas ele adora. Senhor, eu não entendo, mas a tua palavra diz que o Senhor me ama, né? Que o Senhor me salvou quando eu estava morto, né? Quando eu era inimigo de Deus, né? O Senhor me amou quando eu era inimigo, muito mais agora sendo filho, né? Não nos dará com Ele todas as coisas que Romanos fala. Então, nós temos que contemplar essa graça, né? Nós temos que reconhecer, eu não mereço esse amor, né? Mas é o que acontece com quem entende, né? Quem consegue entender esse sacrifício, ele consegue contemplar essa graça, ele consegue se tornar agradecido a Deus, e isso vai trazer cada vez mais plenitude do Espírito Santo. Isso é se encher do Espírito Santo. Não é só você ler a palavra durante 1, 2 horas, 3 horas, orar durante 1, 2, 3 horas. Não é isso. Encher-se do Espírito Santo é você ser grato todo instante, se lembrando dele a todo momento. Você está no trabalho, é um trabalho ruim, não paga bem, mas é um trabalho que Deus te deu, né? As suas circunstâncias, talvez em casa, nos relacionamentos, o teu carro, não é bom, é ruim, mas é o que Deus te deu, né? Talvez eu nem tenha carro, eu tenho que andar de circular, eu tenho que andar a pé, de bicicleta, não importa, você tem condição de fazer isso, você tem o ar para respirar, você está vivo. Então, um verdadeiro coração cheio do Espírito Santo, ele também agradece, ele louva, ele consegue desfrutar. Eu acho que essa palavra assim que o cristão precisa entender. Um cristão, ele precisa desfrutar da vida. Ele precisa olhar para o Espírito Santo, para Deus, para a obra da cruz e desfrutar. Não viver reclamando. Mas eu queria isso, mas eu queria aquilo, eu queria estar lá, eu queria estar aqui. Por quê? Porque, irmãos, nunca vai estar bom. Eu já comentei aqui uma vez, mas um amigo psicólogo uma vez falou para mim que a coisa mais difícil que tinha para ele era tratar de pacientes que eram muito ricos. Porque o pobre tinha aquela expectativa de que ele está sofrendo com depressão, com ansiedade, porque ele não tem uma casa melhor, não tem um carro melhor, não tem então ele sempre tem isso na mente, né? Mas eu queria viajar para lá e tal. Aí ele fala assim, o rico não, porque o rico tem tudo. Então como é que você trata uma pessoa que tem tudo, mas dentro não tem nada? E não consegue entender que é falta de Deus. E aí ele fala, era difícil, porque ele era cristão, e ele não podia usar somente, né, da questão da fé, ele precisava, né, tinha um compromisso com a psicologia e tudo mais,
Mas você percebe que o cristão verdadeiro não se importa onde ele está, o que ele está fazendo, o que tem para comer. Ele é grato, ele é grato, ele é grato. Amém? E uma terceira, evidência na vida de um cristão é o quê? Uma vida cheia do Espírito Santo vai produzir humildade. Essa é a terceira evidência que nós podemos ver na vida de um cristão que verdadeiramente foi alcançado pela graça. Humildade. Ô, palavrinha difícil, né? É fácil de falar, mas é difícil de viver. Humildade. E é isso que Jesus demonstrou, né? Por quê? Lembra quando começou ali os 5? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como é que a Bíblia diz para nós imitarmos Cristo, né? Mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumiu a forma de homem, reconhecido por figura humana, se tornou servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Humildade, né? E o que Deus fez com ele? Exaltou sobremaneira, né? Deu um nome que está acima de todo nome. E ao nome dele, o que nós fazemos? Todo joelho se dobra no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, né? Para a glória de Deus. Então, nós temos que ser imitadores de Cristo, e a maior evidência na vida do Senhor foi a humildade, né? Cristo foi o exemplo máximo de todas as características, mas a humildade assim é o que marca a vida do Senhor desde o nascimento. O louvor, se quiser subir, pode subir, que nós já estamos quase encerrando. Aleluia. Então, uma vida cheia do Espírito produz humildade, que é a terceira evidência, né, dessa plenitude, a humildade. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não vive apenas para si mesma, ela aprende a servir. Uma pessoa cheia do Espírito olha para o seu irmão. Você viu no vídeo? O camarada, ele até ali parou, já tem outras corridas que eu estava vendo. Teve pessoas de serem o primeiro, já estava ali para passar em primeiro para ganhar e decidiu perder a corrida, mas ajudar o companheiro que estava com dificuldade, né? Então, a humildade nos faz olhar para o outro e não olhar para mim. Não olhar para o que eu posso conseguir, o que eu posso conquistar, o que eu estou vivendo, mas o que o meu irmão precisa. Por quê? Porque a minha vida tem que ser assim. Eu preciso vir para a igreja para desfrutar da comunhão, para olhar para a vida do meu irmão e, poxa vida, ele está precisando de algo. E eu posso ajudar, eu preciso ajudar. É a mensagem da parábola do samaritano, né? Que mostra o quê? Quem é o meu próximo? É quem está precisando de uma ajuda. Talvez é só um abraço, só uma palavra, mas eu preciso olhar. E a humildade vai fazer com que eu pare de viver para mim e viva para o outro, eu sirva. Eu consigo considerar os outros. Eu aprendo que é uma coisa que eu preciso aprender, não é uma coisa que acontece assim. Isso aqui é uma coisa que eu preciso aprender, eu preciso pôr na minha mente, ter essa convicção, né? Eu aprendo a abrir mão do orgulho, porque o orgulho é o oposto, né, da humildade. Então eu passo a abrir mão do orgulho, eu passo a olhar para a minha vida e, poxa vida, eu preciso abandonar esse pecado, eu preciso abandonar o orgulho, eu preciso ser humilde, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus também é que nós sejamos humildes, né? Jesus ele fala assim em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Quando o coração está cheio de Cristo, Cristo aparece nas palavras, nos pensamentos e na adoração. E Paulo, ele mostra isso claramente para nós, que nós temos que ter essa vida de humildade. Amém? Então ele não está falando aqui de ser inferior, não está falando de inferioridade, ele está falando de disposição de servir, porque Cristo, ele se fez servo, né? Ele abriu mão do que ele era e se fez servo. Então é a disposição de olhar para o meu irmão
sendo mais importante do que eu, sendo mais importante do que qualquer coisa que possa estar cercando a minha vida. Eu quero olhar para a vida do meu irmão, eu quero ter prazer em servir, eu quero ter prazer em olhar e ver ele bem, feliz, satisfeito. Não tem coisa melhor que você poder dividir o que você tem, uma palavra, conhecimento, sabedoria, discernimento, poder dividir isso e ver que isso faz diferença na vida de alguém. E Cristo foi o maior exemplo disso, né? Filipenses 2,3 vai dizer: não façais por vanglória, mas por humildade. Então eu tenho que fazer as coisas, não é para alguém ver, não é para postar lá no Instagram, no Facebook, não é. Eu preciso fazer por humildade, eu preciso fazer porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que eu haja dessa forma. Então, quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais humilde nós nos tornamos. Ah, mas está faltando humildade, tem muito orgulho. Talvez você precise se aproximar mais de Jesus. Você precisa se aproximar mais do Espírito Santo. Você precisa buscar no Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai preencher todas essas lacunas na sua vida. Então Paulo ele apresenta essas três evidências de uma vida cheia do Espírito. Primeiro, para Deus, a adoração. Eu preciso adorar o tempo todo o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por mim. Depois, diante das circunstâncias da vida, qual que é a outra evidência? Gratidão. Eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato pela vida, pela salvação. Não tem coisa melhor fazer parte da família de Deus. Então, diante das circunstâncias, das dificuldades, gratidão tem que ser a evidência marcante na minha vida. E diante das pessoas, qual que é a evidência? Humildade. Eu preciso olhar para o outro sempre acima de mim. Eu preciso olhar para o outro e sempre preferir o bem dele, o serviço a ele, do que a mim. Então, essas são três evidências que precisam ser claras na nossa vida. E se falta uma delas na sua vida, você precisa buscar no Espírito Santo, porque ele preenche todas as coisas, né? Então, uma vida cheia do Espírito vai adorar mais, vai reclamar menos, vai servir mais, né? A plenitude do Espírito não se revela primeiro pelo que acontece no culto, mas pelo que acontece no coração. Então, o que eu estou fazendo vem do coração? Ou eu estou fazendo só para os outros? Né? Aí não é humildade. Então, que a gente possa entender isso. Em relação a Deus, adoração. Em relação às circunstâncias, gratidão. Em relação aos outros, humildade. Então, quando a gente chega no final desse texto aqui, Efésios 15, 21, né, a gente percebe que Paulo não está apenas ensinando como nós devemos viver. Ele está nos chamando a despertar. Ele está nos chamando a voltar para Deus, voltar para casa, né? O seu coração está, de repente, deixando de lado Deus? O seu coração já não ama mais como amou? Já não bate mais como bateu? Aquela chama parece que está se apagando? Mas o convite de Paulo é esse: desperta, né? Então, durante toda essa passagem aqui que nós lemos, ele apresenta dois caminhos. De um lado, distração, insensatez, superficialidade espiritual, coração que vai se afastando aos poucos, sem perceber. Mas do outro, graças a Deus, ele apresenta a sabedoria, o discernimento, plenitude do Espírito, uma vida marcada por adoração, gratidão e humildade. Faz quanto tempo que você não é grato a Deus por quem você é, por quem Ele te tornou filho, parte da família? Já parou para pensar? Que às vezes você só pensa em agradecer pelas coisas que Ele te dá? Que talvez você só abraça a Deus procurando os bolsos de Deus para ver o que consegue achar? Não. Você precisa abraçar a Deus, desejar a Deus por quem Ele é, e não pelas coisas que Ele pode te dar, pelas coisas que Ele pode fazer para você. Então, talvez a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa manhã
seja uma pergunta, né, simples até. Como está o seu coração? Não é quantos anos você tem de igreja. Não é quantos versículos você conhece. Não é quantas vezes você já veio no culto, quantos cultos você já frequentou na sua vida. A pergunta que ele está fazendo, o seu coração ainda bate pela presença de Deus? Porque é exatamente isso que Paulo está querendo resguardar nas nossas vidas. Amém? O seu coração ainda bate por Deus? Se ele está batendo por Deus, se ele está batendo, se você está vivo, volta. Volta para casa, porque esse é o seu lugar. Amém?